Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então vamos lá, gente. Vamos nos conectar novamente com Deus, já sabedores de que devemos acalmar nossos corações, acalmar nossos pensamentos, pensando em Jesus, trazendo a imagem dele, procurando senti-lo. Com certeza, estaremos sentindo a presença dos bons espíritos junto a nós, que representam o nosso irmão maior. E vamos pedir com muita fé. Vamos pedir o que nós necessitarmos, o que for útil ao nosso espírito imortal, o que possa nos trazer um alento para que nós continuemos firmes nesta encarnação. E que Deus permita a todos os bons espíritos, aos nossos guias, nossos amigos, que possam nos trazer os fluidos, os bons pensamentos, a fim de que possamos, frente aos problemas, a exemplo das pedras ao caminho, afastando uma a uma, e assim alcançarmos aos poucos a eternidade do Espírito, a felicidade que buscamos, e nos aproximarmos mais de Deus. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje é Entendamo-nos. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel nos fala o seguinte: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a experiência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Por isso, porém, é necessário que nos devotemos, portanto, à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dediquemos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento, e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Irmão Jussi, o que encontraste no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, um pouco
menos apreensivo do que na semana passada, quando o Evangelho nos foi todo oferecido. Desta vez nós podemos fixar com mais tranquilidade alguns pontos do Evangelho que nos propiciarão a reflexão do tema proposto por Pedro e por Emmanuel. O capítulo 11, Antônio, fala no mandamento maior. Quando se fala em caridade, se fala na lei do amor, se fala na expressão do amor, o amor em movimento. Então, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, faz parte deste contexto. E isso está no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós podemos trabalhar este texto de Emmanuel e esta reflexão de Pedro dentro da lei do amor, dentro do capítulo 11, de amar ao próximo como a nós mesmos, de amar a Deus sobre todas as coisas, de fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, olhar a natureza, copiar a natureza. Porque se nós olhar para o nosso corpo, Antônio, cada célula do nosso corpo tem a sua atuação definida, sabe o que as outras fazem, não inveja nenhuma e trabalha em conjunto para que o corpo tenha saúde. Nós podemos fazer o mesmo com a nossa inteligência, não é verdade? Tenho falado seguido sobre uma palavra que às vezes as pessoas têm uma interpretação um pouco diferente. A palavra vigília. A vigília que eu quero dizer, que eu gostaria que as pessoas entendessem, exatamente em cima disso. Do entendimento que temos que ter da vida, como ela deve ser. Da vida em família, da vida em sociedade. E para isso precisa a vigilância do nosso pensamento. Na semana passada o Dilson ainda falava sobre isso. O pensamento torna-se uma ação. Ele cria, o pensamento cria, tem poder. Cuidar com os pensamentos, cuidar com aquilo que vamos falar e cuidar com aquilo que nós vamos agir, a nossa ação. Isto é a vigília que eu quero falar, que eu quero dizer para as pessoas, que tenhamos constante vigília no bem, no entendimento do amor maior, na lei do amor que deve vigorar entre nós. Sim, com certeza. Vigiar, né? Com ações. Pois é, a lei do amor, Jussi, que está dentro do capítulo 11, né? Ela nos informa pelo Espírito Lázaro que nós lá no início a gente era só instintos. Hoje a gente carrega muito instinto ainda, né? E por vezes a gente acha que está se protegendo, a gente está agredindo, a gente está falando palavras que magoam, que machucam. E eu estava aqui também, na minha mente, viajando para o futuro, imaginando o nosso planeta já em algum momento, porque a gente não sabe quando, num estado pela qual esses pensamentos não predominem como hoje predominam. Pensamentos que predominam como os pensamentos de valoração de todos, de todas as profissões, de eu me sentir feliz naquilo que eu faço, que eu concluo uma tarefa, embora seja bastante difícil, e ao final eu possa dizer, eu me diverti bastante. Mesmo que eu tenha passado por dificuldades. E hoje a gente já ouve em algumas bocas pelo mundo, alguns verbalizam já desta expressão, desta forma, sem reclamar. Eu me diverti bastante. Então, eu torço para que este futuro seja breve. Mas é necessário que a gente se importe em treinar e se vigiar agora. E a gente tem que treinar muito, porque nosso instinto ainda está latente, está muito forte.
está muito em nós, né? Eu creio que seja isso. Então, o amor, o próximo estágio nosso será esse amor mais presente, mais real, mais de renúncia, mais de entrega, sem se importar com o outro. O mundo é uma grande corrente. Quando eu falo mundo, planeta, Terra e o universo, eu falo das pessoas que ocupam. E isto que é a grande corrente. Ela precisa estar interligada, não quebrada. Se quebrar um elo dessa corrente, já começa a dar problema. Por isso nós precisamos nos entender. Embora sejamos pessoas diferentes, unas, indivisíveis, nós precisamos nos entender com aquele outro. Se é no corpo, Antônio, a gente fica doente, né? Exatamente. A sociedade fica doente. Fica doente. Nós estamos aqui aparecendo nas redes sociais. Estão nos enxergando pela TV. O rádio nos ouve. O rádio nos ouve, milhares de pessoas nos ouvem, nos veem também. Mas tem atrás uma equipe toda, sem aparecer, está fazendo o serviço funcionar. Silencioso. E assim é tudo. Se não fosse essa equipe atrás, nós não estaríamos aqui. Assim é todo lugar. Deixa passar uma semana sem passar os garis. Serviço sensacional. Uma semana. O que torna a população? Então um precisa do outro. Nós temos que entender que o outro faz parte da nossa existência. Coexiste conosco. Por trás de tudo isso tem a parte vibracional, né? Essa parte etérea, a psicosfera do planeta, onde um pouquinho de um mau pensamento aqui, um pouquinho ali, escurece. Sem dúvida. Te retira o brilho. Sem dúvida. A perfeição e a bondade das leis de Deus, da sua justiça, do seu amor, fez com que nós, em evolução, todos os filhos dele, humanidade, aproveitássemos do nosso talento e do talento dos outros. É indispensável a união de talentos para que a sociedade seja feliz, Antônio. Sim. É indispensável. Sim. Pode haver talento mais complexo e outros menos complexos, sim, mas os dois são importantes. Os dois são importantes. Sem um, o outro não se sustenta. E isso, olha, essa passagem aqui, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, eu acho que assim, ó, é o que melhor Jesus poderia ter proferido para alertar a nossa inteligência juvenil ou infantil sobre este processo de união de propósitos para que o conjunto se fortaleça. O amor, ele tem que prevalecer no todo, porque é o todo, o universo feito de amor. Sim. É só no nosso estágio, Antônio, estágio de expiação e prova, de involuídos, de imperfeitos ainda, de infantis, como queiram, que o nosso livre-arbítrio, ele destoa da lei da perfeição, mas ainda assim é aproveitado. E não é nem o livre-arbítrio, é o orgulho que faz com que o nosso arbítrio ainda faça isso. O orgulho que ainda preside as nossas ações. E o orgulho vem lá também, da ancestralidade nossa, não dos outros. Não é dos nossos avós, a ancestralidade nossa, do nosso passado, que traz esse instinto ainda a vingar em nós muito mais forte que o sentimento. Com certeza. Este raciocínio, Deus, ele destrói o egoísmo. Este raciocínio destrói o egoísmo. Se nós conseguirmos vivermos naturalmente dentro deste contexto, mesmo que a gente erre, porque quando a gente erra, a gente tem os mecanismos para refazer, né, Antônio? Sim. Tem até, se erra com o companheiro de jornada, tem o mecanismo do pedido de perdão, de desculpa, de reconstrução. Mesmo que a gente erre, com este ensinamento, o ódio, o egoísmo, o preconceito, o orgulho, a vaidade desaparece, porque nós conseguimos enxergar no outro exatamente o que o outro é em relação a nós.
Isso. Então, e não me sai da mente, eu estou ouvindo vocês, esse momento ainda que nós, em algum momento, queira Deus, permita Deus e nos dê forças, né, que Deus nos dê forças para que a gente vença esse orgulho que está forte ainda, que a gente possa fazer parte desse futuro, já desse planeta regenerado, pela qual a maledicência não exista mais, pela qual a gente não utilize dos meios disponíveis, os sítios, etc., eletrônicos, né, porque agora é a novidade, para atingir o próximo com palavras duras, ásperas, ou até mesmo para estimular guerras, e por aí vai. E nós necessitamos muito ter um novo olhar, um olhar vigilante para os nossos pensamentos, e sem mais esses pensamentos perversos que não vão trazer o futuro que desejamos para o planeta. Eu creio que seja Entendamos-nos. Entendamos-nos. Não está te entendendo comigo? Vamos se entender. E aí, né, Antônio? A gente pode estar sendo levado para o campo da utopia. As pessoas podem estar olhando para nós e podem estar achando graça. Isso não é para hoje. É para hoje. É para hoje. Cada um de nós pode fazer. E eu diria assim, eu digo, como é bom quando a gente pensa assim. Quando a gente se desarma, o que nós falamos no programa anterior, é uma sensação tão agradável que a gente instantaneamente já se beneficia. E é para agora. A concórdia toma conta, a paz toma conta, a alegria toma conta. A gente não caminha mais, não rasteja, a gente volita. A paz é uma coisa impressionante, né, Antônio? Verdade. Uma vez eu falava sobre palavras desse tipo que nós estamos falando agora. Um amigo meu no rádio, a gente tem um programa de rádio, né? Disse assim para mim: tu vive no mundo perfeito. Até vou criar para ti um mundo perfeito. Ele criou para mim nas redes sociais mundoperfeito.com. E pode criar, eu sei que é uma utopia, mas cria. E eu comecei a colocar lá no mundoperfeito.com como se uma utopia fosse. Mas a gente tem que buscar essa utopia do mundo perfeito que nós queremos um dia. E alguém tem que buscar isso. E eu sei que eu estou buscando, não é para os outros. Não, é para mim. Eu estou buscando. Quando eu falo qualquer coisa, eu estou falando primeiro para mim. Eu estou me olhando no espelho. Isso é importante que se diga, viu? E aproveitando esses instantes que nos restam, comecemos agora, façam um teste, observem as pessoas que nos cercam no trabalho, por exemplo, e abstraiam coisas boas desta pessoa. Aquela pessoa que não nos agrada, façam um teste por um dia, ou por 2, um dia. Abstraiam pensamentos bons desta pessoa, observem os resultados. Se gostarem, continue. E aí, Deus, a gente tem ouvido muito, e alguns de nós, a gente de forma às vezes inadvertida, tem até explorado e insuflado este tipo de sentimento das pessoas estarem ansiosas pela vinda do mundo de regeneração, Antônio. Eu não estou. Eu já vivo o mundo de regeneração, Antônio, porque isso é uma opção minha. Eu já vivo. Eu já observo o meu irmão da mesma forma como eu gostaria de ser observado. Eu procuro respeitar as leis da minha pátria, procuro seguir os ensinamentos de Jesus. Eu já vivo o mundo de regeneração. Cada um de nós tem isso como opção. O mundo de regeneração não será fisicamente uma abertura de porta e uma entrada para um novo prédio. Será a construção dentro de nós disso que nós estamos falando aqui, de concórdia, de compreensão, de paz. É o que nós queremos. E o que eu desejo também é um mundo regenerado. O
O Junci e todos nós devemos buscar então mundoperfeito.com. E o mundo regenerado para nós hoje é o mundo perfeito, né? Que nós queremos hoje. Seria isso. Sem dúvida. Esse alcance. Não é utópico. Né? Não, eu acho que nada é utopia, porque tudo que nós pensamos já foi criado um dia. É uma rima, é um verso que eu faço aqui no encerramento do nosso trabalho de hoje. Se quiser mais uma complementação, depois nós vamos encerrar com o irmão Junci. Eu reforço o que já falei aqui, né? Dessa necessidade de cada um de se preocupar mais consigo mesmo, se amar mais, porque nós só conseguiremos amar nosso próximo se nós nos amarmos. E esta é a máxima, né? É o maior mandamento, quando Jesus nos diz que deverás amar teu Deus com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos nos amar, vamos nos querer bem, vamos nos divertir frente às tarefas que estamos executando, as nossas profissões, não importa qual, mas naquele momento, quando nós estivermos obrando, que nós sejamos servidores de Deus. Assim seja. Irmão Junci, para o encerramento, por favor. Assim seja. Então, que a gente possa, de forma natural, de forma espontânea, do levantar ao entardecer e ao deitar, viver naturalmente, querendo para todos os nossos irmãos de jornada aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender, cuidar, são ferramentas da caridade. Caridade é o amor em movimento. O amor é a expressão do sentimento. O instinto está sendo dominado. Creiam nisso, gente. E agora, como o nosso tempo já se passou, vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento. Quem quiser colocar uma aguinha junto ao seu aparelho aí, pode colocar, nós nunca estamos sozinhos. Esta água será fluidificada pelos espíritos amigos que estão conosco. Relaxemos a nossa mente, nos coloquemos numa posição confortável, respiremos pausadamente, para que nós possamos dar oportunidade no nosso coração e na nossa mente para estes espíritos benfeitores que em nome de Jesus nos protege, nos ensina, nos intui, nos auxiliar neste momento. E elevemos o nosso coração ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda, agradecendo a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lar, agradecendo estas lições renovadoras que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos dão esperança, e pedindo humildemente a Jesus e os seus tarefeiros que nos fortaleçam nas nossas provas, naquilo que precisamos passar, naquilo que precisamos aprender, naquilo que vai nos fortalecer, pois sabemos com certeza que Deus é amor, que Jesus é o seu representante maior no nosso coração. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.